Olá, tudo bom? Que bom que você está aqui conosco para mais um podcast da filial Brasília da FTD Educação. Eu vou me apresentar, eu sou Enéas, gerente da filial, e hoje estou tendo o prazer de receber 3 amigos e 3 pessoas que estudaram muito um assunto que está em voga na nossa sociedade e nas escolas também. Estou aqui com a Andréia, que é a coordenadora do programa. Boa tarde, Andréia. Boa noite, tarde, bom dia, né? Que bom, Boa viu? tarde, prazer é nosso de estar aqui, de poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem visto aí, contribuir com as escolas, os professores. Ah, que legal. André tem uma experiência, né, enorme que pode... Hoje nosso papo vai ser bastante produtivo, pedagógico, porque você conhece o chão de fábrica. Sim. Você conhece das escolas, né? Sim. E nós estamos com um casal aqui que elaborou um programa de educação financeira para eles, e eles não foram egoístas que quiseram só para eles. Eles dividiram esse programa, né? Então a gente estava falando, Carol, do sonho, né, da missão que é a FTD, que é a missão que é o Marista, que tem uma empresa como a FTD. Vocês também têm uma missão, tiveram uma missão de vida, né, que se tornou uma empresa, né? Que bacana. Então estou aqui já dando spoiler de quem eu estou recebendo. Léo e Carol, né, um casal que é autor de livros, tem um programa de educação financeira. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, um prazer, né, estar aqui com você e a gente poder bater esse papo sobre esse tema que é tão relevante, né? Tem tantos impactos na vida das pessoas, que é o uso do dinheiro. Que legal. Obrigado, Léo. Um prazer, Enéas, uma maravilha. Me sinto muito em casa estar aqui com você, bater esse papo, ainda mais ao lado da Carol e da André. Fico muito feliz de poder estar aqui e vamos botar quente nesse assunto aí. Que legal. Para começar, pessoal, educação financeira. Por que veio à tona essa questão, né? De uns dias para cá, e cada vez as escolas estão percebendo, os pais estão percebendo, né? E essa nova sociedade também, né? Então, percebendo que os alunos e as crianças precisam aprender, né, de educação financeira. Por que, Carol, que você acha que... Eu acho que o acesso ao consumo, né, ele está muito fácil, a gente tem muito estímulo o tempo inteiro para a gente consumir, e os desafios financeiros, eles acabam interferindo na qualidade de vida, eles interferem na saúde física, na saúde mental, né? Inviabiliza, às vezes, sonhos, as pessoas estão se aposentando, estão envelhecendo e não estão conseguindo se aposentar. A gente vem, né, numa mudança aí cultural, uma mudança de estrutura mesmo da sociedade, onde a gente, antigamente, né, meus pais, por exemplo, tiveram praticamente uma profissão e um emprego ao longo de toda a vida. Hoje essa realidade mudou, a gente tem uma vida muito mais dinâmica, momentos que a gente, né, tá trabalhando numa área, de repente surgem outras oportunidades, a gente não vai ficar a vida inteira numa empresa, num lugar, e a gente tem que assumir a responsabilidade financeira ao longo de todo esse tempo para que a gente possa ter a nossa família, para que a gente possa viver a vida que a gente quer viver, usando o dinheiro a nosso favor. E não é fácil, né? E é um assunto delicado, né? Que você envolve as pessoas, parece que tem vergonha de falar, né? Que estão endividadas ou que não sabem trabalhar com dinheiro, né? Ou estão no cartão de crédito rotativo com as pessoas têm vergonha de abrir esse jogo, né? E como é que os filhos podem ajudar os pais, Léo, a ter essa educação financeira, né? É maravilhoso. Quando a gente pega... Eu lembro muito quando começou aquela campanha do cinto de segurança. Né? Eu sou da época de andar atrás lá no Fusquinha sem cinto de segurança nenhum. E depois veio essa campanha... E você vê como era uma força vindo ali dos meninos, né? Dos filhos ali com os pais, a preocupação. Eles são esponjas ali, né? E diferentemente da nossa geração, essa turminha de hoje, ela já nasce sem ver o dinheiro tangível, o papel moeda ali, né? Então, é uma mudança importante. É uma mudança muito importante. Né? Então, a gente, naquele momento ali da formação, porque a educação, até uma pergunta boa que você fez, mas a educação financeira, muito se discute qual é a educação financeira, como é trabalhar a educação financeira. E a gente trabalha muito a comportamental.
Então, o comportamento, quando a gente trabalha... Por que a gente trabalha o comportamento? Porque quando a gente começou realmente a compartilhar nosso método, ver que a mudança seria possível, a gente começou com os bancários primeiros e os carteiros. Aí você imagina, um bancário que tem certificação, conhecimento Sabe econômico, tudo, né? Tá ali sentado. Um nível de renda também bem maior do que um carteiro. Se eu comparado ali com um carteiro que está na rua, não necessariamente necessita ter essa habilidade toda, quando a gente pegava o nível de endividamento era muito similar. Então a gente ficou impactado com essa informação e a gente viu que não é só saber, ter o conhecimento e também não é só ter mais dinheiro. E é o quê? É o como ele usa esse dinheiro, o comportamento desse dinheiro. Então, trabalhar isso com crianças, ali bem pequenininha, a gente nem fala de dinheiro, mas a gente fala sobre o comportamento, né, André? Com essa turminha, você vê que o clique, a rapidez de botar isso em prática é muito instantâneo, muito rápido. E quando o Léo fala dessa coisa com as crianças elas são multiplicadoras. Então, quando tem significado para elas, elas chegam em casa como fiscais. Aí elas já começam. É desejo, mãe? É desejo, pai? E isso vai... Porque tem um diferente, André, desejo e necessidade. E que dentro do programa que eu vejo hoje, né, como professora, como pedagoga, é como que isso é importante para que eles entendam o que é desejo e o que é necessidade. Porque a gente tem também muitos equívocos no conceito de desejo e necessidade. Né? Às vezes você pensa que não é necessidade porque você já tem muitos. E não é só esse o critério que a gente avalia. Então, quando eles começam a perceber isso, a gente tem retornos das crianças, dos pais, que a casa agora é uma fiscalização direta, né? Que sai para o mercado. Você fez a lista? Mas tudo que está aqui é necessidade, então a gente investir nas crianças é investir na multiplicação desse conhecimento e desse comportamento, porque é mudança de comportamento. Se somar e subtrair fossem suficientes, ninguém aqui estaria endividado no país. Porque eu sei somar, eu sei subtrair, eu sei fazer planilha, eu sei fazer orçamento, mas é o que o Léo falou, eu não sei como me comportar diante do dinheiro. Ó, que bom que você está tocando, André. Nós tivemos aqui um episódio com um psicanalista. E ele falou sobre a questão da ansiedade, que as pessoas vão para os vícios, como compra, álcool, drogas, para amenizar essa dor da ansiedade, né? E hoje em dia a oferta de compra, né, tá toda hora 12 vezes sem juros, compre aqui 10 vezes. E a minha pergunta para vocês, existe 12 vezes sem juros? Vocês são especialistas, vou aproveitar para fazer minha consultoria, né? Vou aproveitar esse momento, viu, Gleice? É a hora de... Né? Existe ou é uma propaganda que tem alguma coisa por trás, né? A pergunta para vocês. Não tem a menor chance de ter 12, 10 vezes sem juros no momento que a gente está com uma taxa de 15% ao ano. Por que ele faria tal coisa, né? Mas um ponto muito bacana que você tocou, eu vou responder essa pergunta, mas antes, para você ver uma vitrine, você tinha que sair de casa, né? Ir para um shopping, uma loja. Hoje era um celular ali, dezenas de centenas de milhares de vitrines ali, né? Passando na sua frente. Então, realmente, a gente é muito mais bombardeado. O estímulo é constante. E antigamente, talvez você não tinha um cartão, você tinha que sacar, e quando você saca o dinheiro, o seu comportamento para gastar esse dinheiro é diferente do cartão. Hoje, o cartão está cadastrado ali, né? Já vai direto, né? Já vai direto no processo. Eu sei que minha filha cadastrou o meu. Você vai recebendo aí só... eu tô assinando Disney, um monte de coisa que eu nem sei. Mas é isso, vai direto e por não ver a moeda, né? Você falou isso, né? Quando você parece que você sente mais, né? O comportamento muda se você paga antes, né? Todos os estudos comportamentais mostram isso. A diferença na percepção do valor, né? E a dor do pagamento, essa coisa de eu ter que pagar ali na hora para você, dando as cédulas, eu vou sentindo perder o dinheiro. Quando eu passo o cartão e eu vou pagar isso daqui a 30 dias, as pessoas nem veem, né? Nem você pega, sentem. É natural que todo mundo aqui, vocês que estão em casa, já acharam uma nota de algum valor numa calça depois que foi lavada. E a alegria que você sente, já era seu, mas a alegria que você sente, né? E vamos supor que você pega lá, encontrou R$50. E durante o dia você vai e perde esse dinheiro.
a tristeza mas você nem tinha esse dinheiro. Aí passa a ter, mas e perde, e você fica acaba o seu dia, né? Você vê como a nossa mente com relação ao nosso comportamento. Mas respondendo a sua pergunta dos juros, não tem jeito. É claro que hoje em dia, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, com essa taxa, que eles chamam a taxa básica de juros, é a taxa que é uma referência para todas as outras taxas do seu financiamento de carro, de imobiliário, de tudo. Vai chegar aí, essa quarta-feira, né? Vai ser a reunião, provavelmente vão chegar a 15% ao ano. Então, isso significa o quê? Bom, você vai comprar um carro, ele está lá 20%, 25% ao ano. Então, as pessoas compram menos o carro. Né? Se fosse 2%, as pessoas, 2% eu posso comprar o carro. E quando a gente vai numa loja e está lá à vista X, ou então 10 vezes sem juros, a gente não é real. Né? Ele pode dizer que realmente não tem juros, mas ele embutiu esse valor ali. Né? Tanto é que se você pechinchar ali e tiver um valor à vista, você vai, na maioria das vezes, vai conseguir um desconto, ter um desconto. Né? E é interessante essa pergunta, Inês, porque as pessoas não percebem muito o juros sobre juros. Né? Então, eles acham que, cabendo, né? Se couber no meu bolso, a prestação está tudo bem. Mas ele não percebe que esse percentual, ao longo prazo, ou talvez para realizar um desejo que ele queira, ou mesmo uma necessidade, talvez futura, né? Porque é importante esse diálogo nosso, o Enéas de hoje e o Enéas no futuro ali, né? Como é que o Enéas no futuro vai poder estar com a sua vida, com a sua família, com a sua aposentadoria? E as pessoas, às vezes, elas não querem perceber esse poder do juros sobre juros. Às vezes pergunta, né? Às vezes vai comprar uma coisa e está lá 10 vezes sem juros. A pessoa fala, mas se você pagar à vista, você vai ter 10%. Mas vão ser X reais. Não é nada, não é nada. E, na verdade, esses X reais hoje, para o futuro, é um grande peso. Da mesma forma de um investimento. Para ficar mais fácil o exemplo, vamos supor que a pessoa toma uma decisão de, vai investir R$500 por mês. E para 20 anos. Eu vou focar na minha aposentadoria, vai me ajudar na minha aposentadoria, então durante 20 anos eu vou economizar aí R$500 por mês, uma taxa um pouco menor que a poupança, não vou nem pegar grandes taxas. Eu falei isso porque eu fiz uma palestra recentemente, dei esse exemplo, e ela vai ter aí aproximadamente uns R$260 mil acumulados. Se ela esperar assim, se ela pensar assim, eu vou esperar 5 anos para começar. Esse prazo, ela vai ter 100 mil a menos. Caramba. Vai juntar 160 mil. Então você vê, o R$500 não é R$500 no futuro. Os 2% que ela economiza não é um 2%. Para você ter 2% ali de imediato, você precisa suar bastante. Então, realmente não tem essa coisa de 10 prestações sem juros, é porque já está embutido no preço, a gente tem que ter cuidado. Que bom. E o programa que vocês desenvolveram, ele começa a ensinar da base para a criança isso, de uma forma lúdica, de uma forma pedagógica, né? E ele começa a entender esses conceitos, né? Naturalmente, que muitos adultos como eu não entenderam, né? Que fazem financiamentos porque não tiveram essa educação financeira na escola, né? Exatamente. E é muito para que eles percebam o fluxo de dinheiro, né? O dinheiro, ele está circulando entre nós. E quando eu tomo uma decisão, eu movimento o meu fluxo de dinheiro. Então, toda vez que eu compro uma coisa, essa coisa ou tira dinheiro do meu fluxo ou coloca dinheiro no meu fluxo. Sim. Ou tira um dinheiro naquele momento e vai tirar mais dinheiro depois. Então, por exemplo, quando eu compro um carro, eu desembolso o valor do carro, mas além do valor do carro, eu tenho o IPVA, eu tenho estacionamento, eu tenho o seguro, eu vou pagar multa, eu vou lavar o carro. Então, assim, eu começo a ter uma série de outros custos que eu não tinha porque eu tomo uma decisão. Então, o valor do carro vai interferir nesses custos, né? Se for um carro mais caro,
talvez ele vá consumir mais combustível, a manutenção, trocar enfim. uma peça, né, E o legal do programa é que quando você fala assim, você pensa, mas eles nem geram dinheiro, eles não têm tomada de decisão disso. E o programa vem desenvolvendo habilidades por meio de analogias, de simbologias, desde os 4 anos, para que eles tenham esse comportamento crítico, esse comportamento disciplinado, esse comportamento reflexivo, porque somar, subtrair, eu repito sempre isso eles já estão aprendendo. Ah, mas como é que você fala disso com as crianças? É tudo muito pensado estrategicamente para que eles comecem a desenvolver esse comportamento, porque o mais difícil é o comportamento, porque o comportamento ele é subjetivo. Eu não tenho como de fora inserir, eu preciso que isso seja desenvolvido lá dentro de mim. E o programa vem com isso, ele vem fazendo, então eles vão ver algumas experiências da pipoca estourar. E algum professor que não entendeu, mas por que eu vou falar de pipoca? Né? Porque eu estou fazendo eu fiquei curioso, André, desse pipoca. Me fala dessa pipoca aí. Vamos um cafezinho aqui, me fala dessa pipoca estourar. Como é que é essa experiência? Da pipoca, né? A gente fez o projeto da pipoca porque é um festival de pipoca, porque os professores, eles gostam muito do projeto Cofrinho. Sim. Eles gostam muito de fazer as crianças juntarem pequenas quantidades, né, e irem para comprar alguma coisa no final. E quando as crianças são muito pequenas, elas nem sabem o valor do dinheiro, elas ficam ali mexendo com aquelas moedas, muitas vezes ficam obcecadas pela moeda, não deixa sobrar nenhum troco de ninguém dentro de casa, mas elas não estão entendendo ainda a quantidade. Então, para a gente trabalhar os comportamentos, a gente resolveu fazer a ideia da criança ir juntando milhos de pipoca. Ela tem um desafio proposto pela professora, e cada aluno vai ter o seu potinho onde ele vai guardar quantidades de milho semana a semana, com o objetivo de no final eles fazerem uma grande... vão estourar as pipocas e fazer um festival de pipoca. Mas o que a gente está fazendo? A gente está criando um sonho, um objetivo que vai ser o momento de todo mundo junto fazer esse festival de pipocas. A gente está criando o processo de esperar. Então, segurar essa ansiedade, né? Por que a gente não estoura hoje? Não, porque a gente planejou e a gente vai fazer isso. O trabalho em equipe, né? Deles estarem colaborando e ajudando cada aluno a se organizar. Organização, tem que lembrar de trazer o milho, tem que lembrar de botar ali, tem que contar, e aí tem uma coisa da matemática, ajudar também essa criança que está entendendo quantidade. Então, ela vai fazer um exercício de disciplina, de organização, de persistência, né? Ah, eu quero desistir, eu não quero mais juntar. Não, vamos lá, a gente vai fazer, vai ser todo mundo junto, vamos fazer. Então, a gente está construindo comportamentos que são muito valiosos para a vida adulta, para o uso do dinheiro, e que não necessariamente precisam envolver dinheiro nessa fase, né? E aí que muitas famílias, né, enfrentam também desafios financeiros e fica naquela coisa de simplesmente juntar para gastar. E outra coisa que acontece é perceber que o milho se transforma na pipoca. Da mesma forma que o dinheiro se transforma numa bicicleta, se transforma, se transforma no arroz, no feijão, na alimentação que está chegando em casa. Então, o dinheiro ele tem esse poder, ele é um recurso. E a gente troca dinheiro por coisas, por serviços. E divide, Carol, para a turma toda a pipoca. Exatamente. Então, e aí festival da pipoca. E é interessante, legal, a Carol fala também, quando você põe o milho na panela, ele não é tão volumoso quanto depois que ele estoura. Mas ele guardado, ele vai criar aquele volume todo. E o dinheiro guardado também, com o tempo, ele vai ter um volume muito maior. E esperar, né? E segurar esperar, a ansiedade, né? esperar. Eu brinco que os adultos precisariam passar por essas experiências também, né? Uma coisa também fundamental, Inês, é que não precisa ser chato, porque é um tema que já leva, às vezes, as pessoas a rechaçar, né? Eu não entendo, é chato. É difícil. Tenho que economizar. Exatamente. Já não vou poder. Se eu morrer amanhã, não tem isso? Exatamente. Não é? E a gente fala assim, o problema é não morrer. Se morrer amanhã, tá beleza. O negócio é se ficar. E você não ter feito nada e que lascou. E tem o cuidado, que é um cuidado que a gente tem também, de não ter a questão de quantidade de dinheiro, de ter que pedir em casa, às vezes a família não tem, a gente atende crianças de todas as classes sociais, então é a pipoca, não é o dinheiro. Não, muito não bacana. Compara, não fale compara. rico nem pobre. Isso, eu já vi, né? eu já vi vocês então, falando acho sobre que isso. esse cuidado com tudo, sabe? Para que eles possam
trabalhar isso em sala de aula. É a gestão de um recurso. Exatamente. É exatamente isso. É um recurso que eu tenho e eu perceber que eu tenho esse recurso e eu vou usar ele todo agora. Então, por que isso, né? Por exemplo, essa pipoca, esse milho. Eu posso estourar toda a pipoca naquele momento e comer tudo. Acabou. Mas e se eu quiser comer pipoca no futuro? O que eu poderia fazer com esse milho? Sim. Eu teria que plantar. Se eu plantar esse milho, 1 grão de milho, 10 grãos de milho, quantos milhos vão poder fazer no futuro? Né? Vai ali crescer um pezinho, quantas espigas vai dar? Então, assim, esse raciocínio com o dinheiro, ele também é importante, porque as pessoas têm o hábito de receber, já gasta. Elas têm uma ansiedade no gastar, ou às vezes até uma necessidade, mas o que elas não percebem é que se elas tirarem um pouco do dinheiro já de cara e separar e guardar, elas vão se virar com aquele dinheiro que sobrou para fazer o que elas precisam no dia a dia. Da mesma forma que quando falta água, a gente às vezes tem um balde de água e a gente consegue tomar banho. E no dia a dia a gente gasta muito mais do que um balde para tomar banho. Né? Então não é matemática financeira, porque o pessoal tem logo essa ideia, né? Que tem que ser o professor de matemática, matemática financeira, continha, cálculo, né? Não é isso, né? Não. É um programa de mudança de comportamento. E até pedagogicamente eu prefiro que não seja o professor de matemática. Vocês que escolhem um professor, vocês que indicam, vocês que treinam, como é que funciona? Você que está na linha de frente. Não, nós não escolhemos, né? Na adoção, a gente conversa com esse coordenador e esse diretor, eles sempre perguntam isso, tem que ser o professor de matemática? Não, não necessariamente tem que ser. Ah, mas eu não tenho um horário na minha grade. Ele é um tema transversal, segundo a BNCC. Então ele pode ser trabalhado com qualquer componente curricular, porque ele perpassa por todos eles, né? E se o professor souber administrar uma roda de discussão, ele já está craque no que ele vai fazer, porque ele é muito mais reflexivo, ele é muito mais um espaço dialógico do que matemático. O que a gente quer é que eles coloquem o que eles pensam sobre o dinheiro e que o professor faça as devidas mediações, que eles falam como eles se comportam com o dinheiro e o professor faça as devidas mediações. Então, qualquer professor que saiba conduzir uma roda de discussão, aí eu falo o seguinte, né, Enéas? Uma verdadeira roda de discussão. E não aquela que eu pulo e não deixo ninguém falar, ou fala só aquele que já é o falador da turma. Não. Vamos ouvir todos e vamos abrir esse espaço de discussão. E não expõe ninguém, né? Porque isso do milho da pipoca, né? Não. Pode ser que uma família tenha menos recursos, fique com vergonha, uma criança, não tem isso, né? Não tem isso, é o maior cuidado deles. Inclusive, quando eu entrei para esse espaço, é esse cuidado, né? E a gente sempre fala com o professor, não faça comparação, não queira saber quantias, nada disso. Não, né? Inclusive a coisa, por exemplo, muitos professores às vezes querem trabalhar com contas de energia, né? Fazer comparações sim. E tal. E a gente já leva as contas, né? A gente já está pronta a conta. Por quê? Porque muitas vezes há um julgamento de que aquele está gastando mais energia, então ele está ruim e o outro está gastando menos e ele é o bom. Mas você não sabe a realidade daquela família, você não sabe quantas pessoas moram dentro daquela casa, você não sabe se tem alguém, de repente, ligado em um aparelho de eletricidade que precisa. Então, não é para ficar fazendo julgamento, é para entender o que está acontecendo, é para entender que existe uma medição daquela energia que está sendo usada, que quando eu ligo o interruptor, acende uma lâmpada, a partir desse momento um reloginho lá fora vai girando, esse reloginho tem uma leitura de tanto tempo, faz a leitura, tem que fazer um pagamento desse dinheiro invisível, né, que a gente não está vendo, não é uma coisa que a gente vai lá e compra, mas a gente está usando essa energia e aí depois a gente paga e, ok, mas e se não pagar? Né? O que acontece com essa conta? E aí tem a questão das multas, dos juros, do corte da energia, quais as consequências de cortar essa energia? O que você vai deixar de poder ter dentro de casa? Então, assim, entender que o dinheiro ele faz parte da nossa vida e que a gente tem mecanismos para reduzir essa conta ou aumentar essa conta. Então, como é que a gente vai usar sem fazer julgamento, né? Um simples exemplo, olha quanta interdisciplinaridade a gente consegue trabalhar
num tema como esse dentro de Dá sala de aula. conta, né? E outra coisa que eu vi que vocês trabalham muito é a questão ambiental também, né? Você está gastando mais energia, né? Não é só a questão de dar conta, né? É a questão do meio ambiente, da usina, da onde vem aquilo. Você pode estar economizando não só para a conta ficar menor, né? Exatamente. Então, Porque é isso, né? É um recurso e que o fato de você estar gastando a mais pode ser que falte para outras pessoas. Né? Ou no futuro, né? Exatamente. Né? E hoje a gente tem muitas pessoas, infelizmente, que ainda não têm acesso à água potável, né? Energia elétrica nas suas casas. E aí? Né? E é legal que, é legal que eles perceberem que uma decisão deles ali não se resume ali o mundinho deles. É isso, é o impacto efeito, social, o impacto ambiental, o impacto dentro da família. Ter essa responsabilidade, já criar essa consciência com responsabilidade, e vai fazê-los tomarem decisões financeiras com muito mais qualidade. E isso que é o grande ponto. Às vezes a pessoa acha que é só ter o dinheiro, se não é isso. Ele perceber que ele tem um baita de um poder ali nas tomadas de decisões. E como a Andrea falou na roda de conversa, eles percebem que tem outras formas de tomar decisão para o mesmo ponto ali. Tem outras abordagens, outras formas de tomar a mesma decisão financeira. Eles aprendem a discutir, né? A ceder. Exatamente. Né? Não é? Ideias E a gente vem nesse processo de formação dos professores mesmo, para eles ampliarem esse Como é a olhar aceitação, deles, André, né? dos professores? Eles entram com vergonha ou eles aceitam? No começo, assim, quando você está começando a formação, eles estão meio assim acanhados. Depois eles já estão pondo ali na né? Meu Deus, sou eu, Andréia, meu Deus, eu vou sair daqui hoje, já vou mudar tudo lá em casa. Porque a gente estava até conversando antes de entrar aqui, né? Isso não é conversado. A gente não aprendeu isso. Ainda não é um assunto confortável. Mas o professor precisa ensinar isso para as crianças. Então a gente precisa deixá-lo muito confortável. E uma coisa que eu vejo, assim, sabe, Enéas, é o quanto respinga no professor. É o quanto o professor que trabalha muda. Porque não tem como você trabalhar esse material, esse programa, sem você terminar uma roda de conversa e falar, caramba, nem eu nunca tinha pensado sobre isso. É reflexivo, né? Das atitudes dele também. E a gente tem buscado uma linguagem muito simples para o professor. Por exemplo, desde o ano passado a gente pegou as datas comemorativas. Vamos falar delas, por exemplo. Carnaval. Calendário escolar baseado em data comemorativa. Mas o que eu fazia com o carnaval? O bailinho, a marchinha e pronto. A gente ampliou isso. O que o carnaval faz? Gera lixo. Não gera? Então, vamos pensar o impacto no meio ambiente. O carnaval gera consumo. O carnaval gera outros comportamentos que você ali não está pensando, você poderia customizar e tal. Então, quando a gente começa a levar isso para o professor, ele começa também a entender. Aí ele consegue mediar rodas de conversa, ele consegue abraçar a causa, porque isso é uma causa social. Isso não é mais. Não adianta a gente dizer que não quer educação financeira. Ela não tem como sair do currículo mais, né? E aí a gente vai trazendo isso para o professor, para que ele comece a abraçar. E aí não é fechado, né? Não é porque carnaval vai ter despesa. Tem gente que vai aproveitar o carnaval e vai gerar dinheiro. Sim, né? Sim. Então, assim, é um evento que movimenta a economia, movimenta o dinheiro, tá aí o fluxo de dinheiro. E aí você vai decidir, de acordo com seus valores, com as suas necessidades, suas prioridades, se você vai comprar uma fantasia, se você vai customizar a sua, se você vai pegar emprestado de um amigo, se você vai... Né? Então você tem possibilidade, você não está amarrado. Eu não tenho dinheiro, eu não posso ir para o carnaval. Não é isso. Exato. Economia criativa, né? E a Carol ainda tem feito mensalmente, porque aí você trabalha professor e aluno, mas você precisa trabalhar o pai. Então mensalmente tem os artigos também, que hoje as escolas já estão se apropriando deles e colocando nos sites, mandando mensalmente para os pais. Por quê? A gente precisa ajudar esses pais. Artigos para a escola. Artigos desses que elas podem usar com temas que estão na ordem do dia. Tá, que legal. E aí as escolas já estão se apropriando disso e já estão fazendo disso também uma forma de chegar e sensibilizar esses pais. Porque as famílias precisam muito, né? Os pais também não tiveram educação financeira. Nunca pararam para pensar. E é isso, assim, a educação financeira faz parte, por exemplo, eu perceber que quando eu entro num shopping, o piso é liso. Por que o piso é tão liso? Para as pessoas andarem devagar. Para que elas andam devagar? Para conseguir ver a vitrine. Por que a vitrine tem aquelas
está organizada daquela forma, Com aquela cor, né? Com aquela cor, luz, com aquela luz. o cheiro, Por que tem o você cheiro entra, daquela loja? Por quê? As escadas rolantes, né? A escada rolante, uma sobe de um lado, para descer você tem que andar o shopping inteiro para descer do outro lado. Isso não é à toa. Existem estratégias de marketing para seduzir a gente, para que a gente vá, veja, consuma. Todas as pessoas querem que a gente consuma. Então a gente tem que estar entendendo tudo que está acontecendo. Pra não ser uma presa fácil, exatamente. né, Carol? E usar o dinheiro onde a gente realmente isso mesmo. valoriza, né? Não é só a necessidade. Você sonhou para ter o quê, né? Parece que as pessoas, eu vou ter que economizar, vou me privar dos meus sonhos. Não, ao contrário. Você vai realizar seu sonho, né? Você vai Direcionar o seu dinheiro para o que é valioso. E uma coisa do que o dinheiro faz, que é impressionante, é muito difícil uma pessoa que nunca estudou engenharia construir uma ponte melhor do que um engenheiro especializado nisso, concorda? Sim. Agora, uma pessoa que não é economista ou não é um contador, ele pode ter resultados financeiros muito melhor que um médico formado com pós-doutorado. Eu já vi. Né? Então, é uma forma, é um poder que essas pessoas têm. Qualquer um pode. Qualquer um pode. Ah, tá. Então é interessante. Vocês quebram esse tabu também, exatamente. Né? O cara tem que estar lá, ter noção dinheiro de bolsa de valor. Dinheiro chama dinheiro. Essas tá. crenças que não ajudam muito, né? Por isso que é o fluxo, né? Tá ali a nossa engenhoquinha ali, nosso material pedagógico que mostra muito esse fluxo do dinheiro. Então, e o mais legal, Inês, é que essa turminha, mesmo pequenininha, já tem um repertório dela, financeiro, mas dela, né? Porque as pessoas perguntam pra gente qual é o melhor horário qual é o melhor momento de falar sobre dinheiro. De começar a falar, né? De começar a falar. Quando ela começa a pedir. Ali o momento ela... Papai, quero isso, quero aquilo. Ela já tá interessada pelas coisas que estão ao redor. E é um bom momento da gente ir aos poucos introduzindo, com carinho, com atenção, com paciência, mas educação é isso, né? E aí, por exemplo, evitar coisas do tipo, é muito caro, Sim. Você já tem um... Né? Não, você quer? Por que você quer isso? Por que você está interessado nisso? Onde é que você viu? Olha que interessante. Vamos botar isso numa lista? Então vamos escrever esse seu desejo, é uma coisa que você quer? Porque pode ser que você queira outras coisas e aí a gente vai listando o que você quer para a gente depois chegar o momento do seu aniversário, o dia das crianças, a gente pode ver o que vai ser prioridade, o que você vai querer. Porque você para de bloquear a criança no sonhar, né? E aí você cria a possibilidade de, bom, já que você quer isso, como é que a gente poderia conseguir o dinheiro para fazer isso? O que a gente vai deixar de gastar para conseguir pegar esse dinheiro e usar nessa coisa que você quer? Você vai trabalhando. Você vai criando na criança a capacidade de pensar estrategicamente sobre o uso daquele recurso, né? Refletir, né? Sobre as vontades, os desejos, e vai ser um adulto com menos tendência a gastar na ansiedade ou gastar à toa, né? Essa criança se essa coisa do eu mereço, né? Você vai perceber que você merece muito mais. Você merece demais. Eu lembro muito, a gente tem uma filha, a Ana, né, de 21 anos, Sim, você conheceu, ela trabalha conosco, e a Ana foi a nossa cobaia, né? Desde que antes do nascimento, né? E é claro que quando você fala para uma criança ali, vamos botar na lista, muitas vezes ela não vai querer botar na lista coisa nenhuma, ela vai querer ali na hora. Da mesma forma a gente põe porque, né, somos adultos. Aprendeu. Mas a ideia é que ela vai crescendo, você vai justamente dando esse poder para ela aos poucos. Cria um hábito, né? Cria um hábito. Eu lembro muito a Ana querendo as coisas, ela maior, eu falei assim, Ana, vamos fazer uma pesquisa? E botava ela para fazer uma pesquisa no detalhe, usado, novo aqui em São Paulo, tá? E em alguns momentos ela desistia, porque ela via que já passou a vontade. Entendeu e não queria mais. Muitas vezes. Muitas vezes. Estava na lista de desejos, na hora que a gente ia botar para qual a decisão, ela não prefiro. Então é muito poderoso esse comportamento que você vai trabalhar. E natural, chega um momento que é natural. Não é a coisa, agora é um sacrifício na minha vida. Não é nada disso. Fazer uma planilha, meu Deus do céu. Só tem objetivos diferentes e pronto. Até porque você começa a entender que o dinheiro pode trabalhar por você. Sim. E o dinheiro pode gerar ou mais dinheiro
que te permite mais coisas, que não dependem só do seu tempo de vida. Então isso, quando a pessoa começa a entender que ela pode plantar dinheiro e ter a famosa árvore de dinheiro, ela fala, puxa vida, se eu tenho uma árvore de dinheiro, o que eu posso fazer com o meu tempo do meu dia? Né? Muda a perspectiva, né? Amplia, né? Quantas opções eu passo a ter? E para os aposentados também, né? O que a gente vê de pessoas aí e a qualidade de vida ter melhorado, né? As pessoas estão 85, 90 anos e não pensaram muitas vezes e vendo mais na aposentadoria, né? E porque lá atrás, aí se pergunta, por que eu não fiz isso lá atrás, né? Agora não dá, né? Porque que eu não, o tempo é... E assim, sabe, você falou até uma coisa no começo, por que está entrando tanto nas escolas? Cada vez mais a gente vê, né, isso que é muito abstrato, a gente vem de uma criação, de um tempo que você pegava o dinheiro para ir na padaria e o pai falava o quê? Traz o troco. Ou eu cheguei a receber em espécie, né? Então, o que a Carol falou, você vai vendo o dinheiro sair, você vai... Esses meninos não vão ter contato com isso. É tão abstrato para eles que eles não manipulam, eles nunca nem viram. Não né? é concreto. Então eles nem viram, eles não têm, cada vez menos eles vão ter contato e noção desse dinheiro indo embora. Eu brinco que até os adultos não percebem que o dinheiro está indo embora. Então imagina se a gente não entra com a educação financeira na formação das nossas crianças. Onde é que esse dinheiro está? Onde é que estão os limites? Como é que estão os limites? Quanto que eu tenho? É infinito? Porque mesmo quando ele tem, por exemplo, você tem um filho, né? Quando ele recebe um dinheiro, papel, moeda, o que ele pede para você? Ele guarda o meu, tem essa vantagem. Guarda? Ele pode guardar a cédula. Isso aí é excelente, maravilha. Porque verdade. Bom, eu acho ótimo, né? Ele tinha R$700 esses dias. É bom ele guardar. Mas é importante saber onde é que ele está guardando, né? Numa caixa de sapato. Pois é. Aí é bom. Aí não, né? Aí não, por causa da inflação, né? A inflação está comendo o poder de compra. Que ele aplique. Ainda né? mais agora, né? E ele tem até conta, né? Pois é. Eu até te perguntei, é uma surpresa ouvir isso, porque normalmente quando esses adolescentes, as crianças menores adolescentes, recebem um dinheiro às vezes do avô, da avó, enfim, um presentinho. Primeira coisa, pai, me faz um Pix, e faz o que você fica com esse dinheiro. Fica com dinheiro e me faz o Pix. Então, mas é muito bom, é excelente porque é um dos Gs do nosso método, é o guardar, né? É represar, é não gastar tudo. Então, essa habilidade ele já tem é espetacular, já é uma habilidade que a grande maioria não tem. Gente, que papo bom, a produção já está me indicando ali que o negócio vai correndo, igreja. Que agora, dada essa importância que nós vimos que é da sociedade, da transformação, quando que isso vai virar um projeto de lei, uma disciplina curricular? Vocês têm uma esperança? Vocês estão trabalhando para isso? Para ser do currículo mesmo da educação, tem um horizonte? Já é. Já é. Nós temos aí, a gente mapeou mais de 50 municípios aí, entre projetos de leis e leis, obrigando a educação financeira nas escolas. Municipais. Municipais e estaduais também. Estaduais também. Como São Paulo, por exemplo. Manaus. Mas há um projeto, nós fomos convidados ano passado para participar de um projeto de lei que realmente torna um projeto nacional, uma lei nacional de obrigatoriedade de educação financeira. O mundo já entendeu isso. A gente vê que tem vários países hoje onde nos isso Estados já Unidos, é obrigatório. Nos Estados Unidos você não sai do ensino médio sem ter educação financeira. Todos os 27 membros da União Europeia têm obrigatoriamente educação financeira. Os países da OCDE, todos são... Tem essa possibilidade? Como é que eu vou ter alguma resistência? Como é que... Isso que é bom. Independentemente... ali do partido ou ideologia todos são favoráveis. Que é necessário, né? E o desafio é saber como colocar, né, que professor, como criar espaço na grade para que entre mais um componente. Mas diante do fato de que a gente vê, né, que as pessoas estão se formando em diversas profissões e passando desafios financeiros em todas elas, né? Então não é uma questão de ser médico, ser advogado, de ser dentista, ou de ser engenheiro, ou de ser arquiteto. Tem muitos funcionários públicos, arquitetos, com muitos problemas financeiros, né? E isso está gerando impactos nas famílias, não só nas famílias, mas também nas empresas, né? Porque as pessoas também com descontrole financeiro têm um problema profissional. Então,
problemas ambientais, problemas sociais graves, né? O aumento da violência. Então, assim, a gente precisa resolver isso. Vai ser bom para todo mundo. É um projeto para a vida na prática, né? É o dia a dia na prática. Como é que eu lido com as coisas? Como é que eu tomo as decisões? E para poder ter mais autonomia diante de tantos estímulos que é o que a gente vem... Em muitas escolas, né, a gente tem visto que estão tomando iniciativa independente de lei. Elas já perceberam que se elas querem formar realmente esse cidadão para uma vida adulta, elas têm que falar disso. Sabe outra, André, que está começando a aparecer muito, até nesse PNLD agora, é educação digital, né? Que é outro, também é outra vertente, é coisa que nós não tivemos, né? E não tem como fugir. Não tem como, né? Tem que aprender a usar os recursos que estão aí, né, à disposição. Inclusive, a gente fez agora uma inteligência artificial treinada dentro do nosso método para ajudar os educadores a adaptar as experiências, as atividades para as crianças com necessidades especiais. Então, isso também é muito legal, né? Você usar a tecnologia para incluir ainda mais tanto na questão financeira como na questão... A gente ampliou, tem os jogos também, que é como trabalhar o lúdico com eles, né, de forma criativa. Então nós temos 2 jogos agora também, para que eles brinquem com as famílias. A gente tem visto experiências deles em casa brincando com a família interagindo e, nossa, não tinha pensado. Então assim, a gente tem que chegar nessas pessoas, os recursos que a gente tem trazido para facilitar isso, né? Que bom, vocês estão de parabéns, hein? É uma missão mesmo, né? Transforma a vida das pessoas, né? Transforma. Parabéns, foi muito bom recebê-los aqui. Obrigada. Andréia, Léo, Carol, que bom, né? Tivemos aí um bate-papo, eu aprendi muito, né? Agradeço, né? Vai a gente começa a pensar. Da caixinha do seu filho, né? Eu vou lá hoje falar com ele, né? Falar com ele. Eu falei, né, Léo, que ele corta meu cabelo aqui, é ele, não é porque eu tô careca, é porque é mais fácil. Ele aprendeu no TikTok, é outra geração, né? É outra geração, né? Então, pessoal... E aí você paga pra ele, né? Pago, cincão, que ele não brinca em serviço não, viu? Pessoal... Obrigado por estarem com a gente até o final, né? Que bate-papo gostoso, né? É um bate-papo que a gente aprendeu tanto, né? Com esses profissionais que estão nos dia a dia das escolas, transformando as pessoas que transformam a sociedade. E o nosso podcast tem essa intenção. Vamos falar de educação, de projeto, de transformação, por isso que recebemos esse programa maravilhoso que vocês desenvolveram. Nos sigam nas redes sociais, no YouTube, e eu vou deixar para Andréia, Léo fazerem seus despedidas finais, meus colegas de bancada, e até o próximo episódio. Andréia, com você. Gente, eu que agradeço e como pedagoga vou reforçar. Leve para sua escola. Não perca tempo. A gente precisa ajudar essa sociedade. Uma sociedade feliz é uma sociedade que sabe gerar o seu dinheiro, gastar o seu dinheiro de forma leve. Não perca tempo, não. Obrigado, Andréia. Léo. Eu quero deixar uma mensagem que é muito simples, não é fácil, mas é simples e rápido a gente organizar a vida financeira. Então, às vezes a pessoa fala, mas meu caso não tem jeito. Tem, a gente já está aí mais de 20 anos nesse caminho, ajudamos, graças a Deus, muitas pessoas, fizemos isso na nossa vida pessoal e é rápido, mas precisa de uma decisão e essa decisão precisa ser sua. Então, vale a pena, acredita, porque a educação financeira realmente pode libertar muitas famílias e muitas ações que hoje a gente se sente totalmente preso nela. Eu quero, Obrigado, Léo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, esse papo joia que a gente teve, e dizer para as pessoas isso, que todo mundo está usando o dinheiro. Todo mundo, né? Gostando ou não, querendo aprender ou não, está todo mundo tomando decisão financeira. E você pode aprender a usar esse dinheiro de uma forma diferente e se libertar. E aí poder ter muito mais autonomia e realização na sua vida, de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais fluida, podendo ajudar mais pessoas que estão ao seu redor, né? Porque quando a gente tá bem, a gente pode ajudar mais pessoas. Então, assim, vale a pena mexer nesse lugar e construir essa liberdade que é possível para todos, independentemente da quantidade de dinheiro. Isso eu acho que é uma coisa bem valiosa. Que bom. Tá vendo, pessoal? Vai ter que ter outro episódio. Vamos marcar parte 2, tá? Obrigado, um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio. Até mais.